Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesse ritmo alegre para descontrair um pouco a sua mente, você ficar feliz, você ficar alegre, espantar toda tristeza, toda angústia do seu coração. Que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e hoje eu estou com essa camisa linda aqui representando o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos para a palavra? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Irmãos, quando Paulo pega e fala eu plantei, ele está se referindo a ele. E ele fala Apolo regou. E se você estudar a Bíblia, você vai entender que Paulo foi um dos maiores missionários abaixo de Jesus Cristo, que tinha os 9 dons espirituais. Sim, ele tinha os 9 dons espirituais. Então ele era profeta, porque ele profetizava. Ele tinha o dom da revelação, o dom do discernimento, o dom da cura. Ele era usado pelo Senhor para a libertação, cura, transformação de caráter, porque ele era um homem totalmente dotado de conhecimento e dotado de unção divina, totalmente do céu, do trono de Deus. E quando ele pega e fala eu, ele está se referindo a ele próprio. E quando ele simplesmente pega e fala que ele plantou, ele está falando sobre a semente, irmãos. E para você conseguir entender mais fácil esta palavra, eu estava estudando sobre como que funciona a produção de macieira, a produção de maçãs. E lá nos estudos vai dizer que ela só consegue dar fruto no final de 3 a 5 anos. Ou seja, ela leva esse tempo todo para conseguir dar fruto, para conseguir alcançar o seu propósito, porque ela foi plantada. Só que antes dela dar o fruto, irmão, ela é uma sementinha, que ela vai ter que ser cavada um buraco, colocar ela, jogar a terra por cima dela. E ela vai começar a dar as raízes mais para baixo ainda. E quando ela estiver lá embaixo, ela não vai conseguir enxergar nada, porque ela está soterrada. E nós também, quando estamos soterrados, sendo uma sementinha lá dentro, criando raiz, alicerce, base, estrutura para permanecer com Jesus até Ele nos buscar, isso vai ser um processo que nós vamos ter que aprender a esperar e entender que Deus está no controle, que nós não sabemos de nada e Ele simplesmente sabe de tudo. E quando ela formar suas raízes para baixo da terra, ela vai começar a nascer para fora, a planta, e quando ela chegar no nível externo da terra, conseguir começar a enxergar as coisas, ela vai começar a entender que ela foi colocada lá soterrada porque ela precisava de estrutura, precisava de quê? De raiz, para que quando viesse a tempestade, o dia mau, ela pudesse permanecer firme e forte na presença do Senhor. Aí, irmãos, o que vai acontecer? Ela vai crescer e ela vai alcançar o seu propósito, que é dar frutos. E é para isso que eu e você estamos aqui, para dar frutos. Só que você pode estar num estágio diferente de mim. Eu posso estar uma semente ainda, você pode já estar uma árvore formada, só que ainda falta o fruto. Ou seja, depende de como você vai estar, que vai determinar o ambiente que você vai se colocar. Por quê? Como assim, Ezequias? Ou seja, se você ainda é uma sementinha, você vai estar soterrado, você não vai enxergar nada. Se você ainda está arrumando estrutura para se firmar com o Senhor, você vai continuar não enxergando nada, porque a sua raiz vai afundar para baixo e vai formar os alicerces para nascer, então você não vai enxergar. E quando ela começar a subir externamente para sair para fora da terra e formar a plantinha, aí você vai começar a enxergar e vai começar a entender que você foi plantado com um propósito maior que você não entendia, que era para dar frutos em um determinado lugar que o Senhor te colocou. E quando você tiver já essa plantinha bem grandinha assim, que você já consegue enxergar, vai se passar os anos, você vai crescer, vai formar uma árvore e vai chegar ao final de 3 a 5 anos e você vai dar fruto. E quando você começar a dar fruto, você vai conseguir entender que havia um propósito naquela vida dolorosa que você vivia no passado. Havia um propósito naquela vida obscura que você vivia no passado. Ei, não se queixe, não se turbe o vosso coração. Não fica triste por causa do seu passado. 2 Coríntios 17 fala que você é uma criatura nova na presença do Senhor. Você é novo, você é um filho. Paulo vai dizer que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. Então,
Viva o novo de Deus para a sua vida. Esqueça o passado, ignora o passado, porque o passado já não importa mais, já não vai influenciar nada no presente da sua vida. O que vai influenciar no seu futuro é a sua decisão de obedecer ao Senhor e seguir os mandamentos dele. Agora eu quero falar sobre Apolo, porque versículo 6 vai dizer: Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quando Paulo está dizendo que Apolo regou, para você que não conhece, Apolo, ele é um judeu que se converteu ao Senhor e ele ajudava Paulo nas suas missões. Como assim? Paulo montava uma igreja, criava uma igreja, abria um ministério e ele ficava lá na média de 1 ano e meio, até mais, e deixava Apolo cuidando das ovelhas. Ou seja, Paulo plantou a igreja, Paulo plantou, lançou a semente, e essa semente germinou, cresceu, foi formando plantinhas. E quando Paulo viu que Apolo daria conta do recado, ele simplesmente deixou Apolo lá para regá-los com a palavra, para que eles pudessem continuar crescendo e quando já tivessem crescido o suficiente, pudessem continuar tendo vida, porque toda planta precisa de água. Nós, seres humanos, precisamos de água. Então nós temos que entender que o Senhor levantará sempre pessoas para nos ajudar, para nos dar base. Então, independente do tempo que você esteja vivendo na sua vida, não desista. E se você prega de uma forma diferente, canta de uma forma diferente, não fique triste, porque a Bíblia vai dizer que Apolo pregava eloquentemente. O que significa isso? Ele pregava persuasivamente, ele era persuasivo nas suas pregações, ele conseguia trazer o público, ele tinha o dom do convencimento para o seu ministério a qual o Senhor colocou, e isso era totalmente bom naquela época, para que as pessoas pudessem continuar cheias do Espírito Santo de Deus e da presença do Senhor. Então, independente se você está num tempo de sendo semente, de estar germinando, de estar criando estrutura da sua raiz, sendo mais fundo ainda, que eu sei que dói, que machuca, mas você vai vencer, você é forte. Ou se você já cresceu externamente, já está uma plantinha, ou se você já está uma árvore, falta o fruto, ou se você já está pronto para dar frutos, e se já está dando os frutos, começa a fazer aquilo que o Senhor disse para você fazer, porque Ele tem obra na sua vida. E sempre saiba, ou você planta, ou você rega, mas o crescimento sempre virá do nosso Deus. Amém? Se inscreva no canal, ativa o sininho e dá um like. Que isso, irmãos, é para alcançar mais pessoas. Porque tem pessoas que estão com o coração ferido, dilacerado, com depressão, pensando em suicídio. Pessoas, independente do pecado em que estejam, precisam ouvir essa palavra. Então compartilha, por favor, com um amigo seu. Independente se ele seja cristão ou não, compartilha. Porque Jesus disse: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.